Olá, nono ano, professor de Esquilache aqui de Ciências. Vamos trabalhar agora dessa vez, né? Agora vocês têm acesso à apostila, né? Esse material de estudo que a escola, via secretaria, pela Secretaria de Educação, entregou as apostilas, vocês têm em mãos, então nós vamos trabalhar com ela, né? Então, o primeiro texto que nós temos aí, da apostila de vocês, o primeiro texto é de novo, as várias configurações das famílias brasileiras. Vamos ler. Vou fazer aquela interpretação que eu sempre falo em sala de aula, ler, entender, para depois responder. Então vamos lá. O texto se chama As várias configurações das famílias brasileiras. Não se fazem mais comerciais de margarina como antigamente. Pai, mãe e filhos ao redor de uma farta mesa de café da manhã. O modelo tradicional de família, que em 1995 correspondia a aproximadamente 58% das famílias brasileiras, passou para 42% na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2015. Ou seja, formatos diferentes dessa já são maioria. Mulheres sozinhas com filhos, pais divorciados que constituíram novas famílias, crianças adotadas por casais homoafetivos, entre outras. São algumas das configurações que vemos por aí cada vez mais. Para conhecê-las melhor, entender como se relacionam entre si e com as demais, e descobrir de que forma isso impacta a educação das futuras gerações, Crescer, que é uma revista, fez um levantamento nacional com 2.137 pais e mães de crianças de 0 a 8 anos, apoiada pelo Núcleo de Pesquisa da Editora Globo do Rio de Janeiro. O resultado você confere agora. Embora haja mais diversidade na composição dos lares, conversar sobre isso com os filhos ainda é tabu, especialmente para a família tradicional. Por exemplo, 62% das pessoas que responderam à pesquisa acreditam que ainda não chegou o momento certo. 5% não querem influenciar a criança ou não se sentem confortáveis. Para o psicanalista Paulo Roberto Sicarelli, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o novo sempre assusta porque desconstrói certezas. Foi assim que a entrada da mulher no mercado de trabalho e mais tarde com a lei do divórcio, com a lei do divórcio. Admitir que outros modelos de família são possíveis questiona a solidez da família da minha afirma. É como se a desvalorizasse, mas varrê-los para baixo do tapete, segundo os especialistas, não parece eficaz nem construtivo. Significa limitar a educação da criança à experiência daquela família, em vez de fazê-la pensar além da sua realidade, diz a psicóloga e educadora sexual Ana Canossa, de São Paulo. Isso não ajuda na construção de uma sociedade igualitária completa. Tanto que a pesquisa mostrou que 37% dos filhos de mães solo já sofreram preconceito por sua configuração familiar não tradicional, assim como 29% das crianças em família homoafetiva, 26% das adotivas e 18% daquelas que têm pais separados. Entretanto, na opinião de 69% dos respondentes, os pequenos conseguem lidar bem com a situação. Ela defende que os pais estejam preparados para tirar as dúvidas à medida que surgirem e recomenda construir as respostas junto com os filhos, o que vale para todos, não importa a configuração familiar. Por exemplo, por que você está querendo saber isso? Você conhece alguma família diferente da nossa? E como ela é?
e então explicar que cada família é de um jeito e as pessoas podem escolher como querem viver. O movimento pelo Dia da Família nas instituições escolares contribui muito para falar das possibilidades de configurações, diz Denise. De acordo com a pesquisa, mais da metade das escolas, 57%, celebra a nova data, mais democrática, em que todos os cuidadores, avós, padrastos, tios, etc., se sentem acolhidos. Ainda assim, em 78% das instituições, o Dia das Mães e o Dia dos Pais ainda são comemorados separadamente. Junto, separado e misturado. Não só pode, como é cada vez mais comum. De acordo com o IBGE, o número de divórcios quase dobrou entre os anos 2000 e 2010. Miguel não era o único filho de pais separados da sala de aula, quando, aos 4 anos, apresentou para os amiguinhos um desenho da própria família. Lição de casa estratégica encomendada pela professora. Leia mais no quadro. Ele nunca perguntou por que o pai e a mãe não moram juntos, diz a administradora Larissa Marques, que se mudou para a casa da mãe quando Miguel tinha 9 meses. A chegada do bebê foi definitiva para o término do casamento com o empresário Luiz Gustavo Almeida. Ela é a prova dos 9. Para muitos, vale ressaltar, porque coloca em teste o compromisso do casal com o projeto de família. Há muitas questões emocionais envolvidas, como avalia a terapeuta de casais Ana Canossa. É preciso desenvolver a maternidade e a paternidade, enfrentar todos os desafios de uma relação a três, como sentir-se excluído, menos amado e etc. Além de negociar valores para a educação e cuidados com a criança. Toda participação é bem-vinda. Até a década de 60, os papéis de gênero eram bastante definidos na organização familiar tradicional. O homem, provedor, trabalhava fora e não costumava se envolver em assuntos domésticos, como a criação dos filhos. Essa era a principal tarefa da mulher, a rainha do lar, que dava conta da faxina e da rotina das crianças. Os tempos são outros. Em 2015, segundo o PNAD, as mulheres chefiavam 40% das famílias brasileiras. Na pesquisa de Crescer, a resposta para a pergunta de múltipla escolha, quem trabalha na sua casa, mostrou que os pais trabalham em 78% das casas e as mães em 74%. Deixar as crianças com os avós é uma opção menos estressante para os pais, segundo os cientistas da Universidade de Melbourne, na Austrália. Além de ser mais barato e flexível que uma creche ou uma babá, eles se sentem mais seguros, porque compartilham a parte emocional com esses cuidadores familiares. Não é de surpreender, portanto, que a participação dos avós na criação dos netos apareça em 31% das famílias pesquisadas por Crescer. Sobe para 45% no caso de pais separados. E quando não participam, geralmente é porque moram longe, 38%, ou trabalham fora, 27%. Entre as famílias de mãe solo, 41% das crianças também moram com os avós e quase metade deles, 44%, sempre interferem na educação. Há vantagens e desvantagens, ambas desconhecidas, da designer Thaís Leão, que vive sozinha com o filho Vicente, de 4 anos, em um bairro distante da sua família. Assim como grande parte, 43%, das mães solo desse levantamento exclusivo, ela nunca morou com o pai da criança, fruto de uma relação casual. Cerca de 48 mil crianças e adolescentes estão em abrigos no país, à espera de uma família,
segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. De acordo com a pesquisa de Crescer, os motivos de quem adota variam. 39% sentiram vontade mesmo tendo filhos biológicos, e 35% tiveram dificuldade para engravidar por conta de um dos membros do casal, entre outras razões. Apenas 2% dos pais ou mães não pretendem contar ao filho sobre a adoção. Por outro lado, 68% revelaram antes dos 3 anos de idade da criança. Mesmo em 2018, problemática e desajustada são adjetivos bem gastos para se referir às crianças com arranjos familiares não tradicionais. Ainda há tabu e desconhecimento sobre o assunto, acredita a psicóloga Vera Zimmermann, da Unifesp. Assim como todos os especialistas ouvidos pela reportagem, ela é categórica ao afirmar: o que afeta a saúde psíquica e o desempenho escolar do filho não é a composição familiar, mas a dinâmica entre seus integrantes. Ou seja, a diversidade de configurações, mãe solo, pais homoafetivos, divorciados, etc., não traz distúrbios diferentes dos que já acontecem no modelo da família tradicional. Qualquer pessoa satisfeita e segura em seu ambiente familiar será mais estimulada em todas as áreas da vida. Como conclui Benjamin, filho de Kira e Rosana, no alto dos seus 8 anos. Sem carinho, se tem carinho, é tudo igual. Esse texto foi retirado, então, As Várias Configurações das Famílias Brasileiras, revista Crescer. Então, agora, a partir desse texto, vocês podem desenvolver as atividades que estão na apostila. Muito bem. Depois da gente ter lido o texto junto, a temática aí é vida e evolução. E qual que é o objetivo dessa atividade? É reconhecer a fertilização in vitro como uma alternativa para a constituição de famílias e relacionar o avanço científico à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, o texto base dessa unidade ela aborda as diferentes configurações da família brasileira, né, que nós acabamos de ler. Agora, com o avanço da ciência e da medicina, é possível a constituição de famílias de diferentes formas, mesmo que para isso tenham que ser produzidos em laboratório, né? Não é. Vocês vão entender melhor isso depois. Você já ouviu falar sobre bebê de proveta? Então, ó, vamos ler um texto agora a seguir para conhecer um pouquinho mais sobre o que é a fertilização in vitro, uma técnica que possibilita a realização do sonho de ter filhos, até mesmo para pessoas que não podem engravidar naturalmente. Então, esse texto aí, os 40 anos do bebê de proveta. Olá, vamos para a leitura do texto Os 40 anos do bebê de proveta, 25 de julho de 2018. O dia de 25 de julho de 1978, há exatos 40 anos, foi marcado por uma revolução na medicina, o nascimento do primeiro bebê de proveta do mundo, Louise Brown, numa cidadezinha no interior da Inglaterra. De lá para cá, uma revolução ainda maior ganhou espaço, com grandes avanços diários. Estima-se que desde que a menina inglesa veio ao mundo, mais de 8 milhões de pessoas tenham nascido por meio de fertilização in vitro, FIV, anunciou esse mês a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia. Em países como a Dinamarca, por exemplo, 9% da população atual são fruto dessa técnica. Nesses 40 anos, as mudanças no método foram tantas que traçaram um paralelo entre o que foi feito, entre o que é feito hoje com o que foi experimentado há 4 décadas, é como comparar uma bicicleta com um automóvel, diz o especialista Márcio Kozlovski, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Enquanto a mãe de Louise, Leslie, precisou ter a barriga aberta por uma cirurgia com anestesia geral para que os médicos pudessem coletar seus óvulos, hoje, uma mulher que tenta a fertilização in vitro faz tudo sem qualquer corte por ultrassom transvaginal.
desde o acompanhamento da estimulação dos óvulos até a coleta propriamente dita. A mulher que procurar a técnica em 2018 vai encontrar ainda outros procedimentos que não existiam em 1978 para aumentar as chances de ter um bebê. Há a biópsia embrionária, que diz quais embriões gerarão bebês saudáveis, e há o congelamento de óvulos, que possibilita gestações em idades mais avançadas. Foi graças ao congelamento que a niteroiense Vera Lúcia Farina pôde, aos 52 anos de idade, ter seus primeiros filhos. Para gerar os gêmeos Isabela e Guilherme, que têm agora um mês de vida, ela usou dois óvulos que havia congelado há 12 anos. Um caso como o de Vera era inconcebível há 4 décadas. A mãe do primeiro bebê de proveta tinha apenas 29 anos, idade dentro da faixa considerada ideal pelos médicos para a produção de óvulos saudáveis. Para os especialistas, embora seja um passo fundamental tornar possíveis gestações de mulheres mais velhas, é importante também que a população feminina passe a procurar tratamentos de fertilidade mais cedo, ou que congelem os óvulos, para ainda serem capazes de engravidar no futuro. A taxa média de sucesso da FIV hoje é de 36%, mas esse índice, lembra o médico Márcio Kozlowski, seria muito maior caso as pacientes procurassem o método mais jovens. Só 14% das mulheres que me procuram para fazer o tratamento têm até 35 anos. As que têm de 35 a 39 formam 40% das minhas pacientes, e as que estão na faixa dos 40 aos 44 são 42,9% do total. Ou seja, a esmagadora maioria das pessoas procura ajuda muito tarde, diz ele, que dirige clínica Primórdia. Isso diminui a possibilidade de sucesso. Há duas razões para essa diminuição. A primeira é que a chance de produzir óvulos considerados bons para a fertilização cai drasticamente após os 35 anos. E a segunda é que, quanto mais velha, mais risco a mulher tem de sofrer complicações obstétricas durante uma gravidez, como pré-eclâmpsia, prematuridade e diabetes gestacional. Ela também tem cada vez mais probabilidade de aborto espontâneo. A taxa é de apenas 12% para quem tem até 35 anos de idade e passa para 90% quando se chega aos 45. Se a mulher espera muito tempo depois dos 35, o risco de se frustrar é maior, explica o especialista Marcelo Vale, médico que fez o tratamento de Vera Lúcia. A única forma de a mulher se proteger do tempo é congelando óvulos, como a Vera fez. Com isso, os óvulos usados eram 12 anos mais jovens do que ela. Ainda assim, por já ter passado dos 50, ela precisou fazer muitos exames para nos assegurarmos de que sua saúde estava suficientemente boa. Desde 2015, não é mais preciso que o Conselho Federal de Medicina autorize tratamentos de fertilidade em mulheres com mais de 50 anos. Basta que o médico avalie a saúde da paciente e conclua que ela tem chance de levar uma gravidez até o fim. No Brasil, foram feitas cerca de 40 mil fertilizações in vitro somente em 2017. O custo médio de cada ciclo atualmente é de 6 mil a 8 mil reais. Quando Louis Brown nasceu, choveram críticas aos médicos de ordem religiosa e ética. 40 anos depois, com a prática popularizada, Vale afirma que tal reprovação se dissipou. O papel da fertilização in vitro para a sociedade moderna, hoje, é tão grande que a crítica se encolheu. O futuro é muito mais a reprodução assistida do que a natural, diz ele, que é diretor da clínica Origem, no Rio. Em qualquer país ocidental,
O número de bebês nascidos vivos de mulheres de mais de 35 anos vem crescendo muito nos últimos 35 anos. É um fenômeno social. Estima-se que sejam feitos por ano no mundo 2 milhões de ciclos de fertilização in vitro. Isso aqui foi um texto de uma notícia no jornal O Globo, tá? Muito bem. Agora, com o texto lido, a gente já pode responder as atividades que estão aí na apostila de vocês. Então, primeira questão: você ou alguém da sua família, você pode perguntar em casa, conhece alguma pessoa que nasceu por meio de alguma técnica de fertilização in vitro? Então, eu respondi. Eu conheço um casal que teve trigêmeos. E também tem um casal que é mais famoso, né, que é a Fátima Bernardes e o William Bonner. Eles eram casados, eles apresentavam o Jornal Nacional. Agora eles se separaram, mas o William Bonner continua apresentando o Jornal Nacional e a Fátima Bernardes tem o programa dela no período da manhã aí durante a semana. E eles também tiveram trigêmeos. E é interessante, né, através de fertilização in vitro, que é interessante que parece que isso foi feito aqui em Ribeirão Preto. Legal, né? Mas afinal de contas, o que é a fertilização in vitro? Vamos lá. É o seguinte, na apostila de vocês tem um esquema. Então eu pus um outro aqui para ajudar a compreensão de vocês ser melhor ainda. Primeiro, tem que haver uma estimulação hormonal para o desenvolvimento de folículos. O que é isso? A mulher recebe hormônios e aí aqui no útero, né, os ovários aqui do lado, né, eles vão ser estimulados a desenvolver esses folículos e esses folículos que vão dar origem aos óvulos. Então, o óvulo foi estimulado, ele é produzido, aí ele é coletado, ocorre a coleta dos óvulos lá nos ovários, isso no caso da mulher. Aí no caso do homem, nós vamos ter a coleta do sêmen, ou seja, do espermatozoide do homem. Por que isso? Então nós pegamos as chamadas células reprodutivas da mulher, o óvulo, do homem, o espermatozoide. E aí, isso aqui, por isso que se chama fertilização in vitro, isso aqui ocorre em cima de uma plaquinha, chama placa de Petri, como essa aqui, onde isso em rosa é o óvulo, ele é muito maior do que o espermatozoide. Aí com uma micropipeta, né, um espermatozoide é coletado e colocado aqui dentro. Então aqui vai ocorrer a fertilização, a fecundação. A partir disso vai começar a se dividir. Uma célula dá duas, duas, quatro, quatro, oito, oito, 16, e aí vai. Então aqui nós temos um processo, e esse desenvolvimento aqui, tá vendo? A fecundação vai dividindo, dividindo. Isso vai formar o embrião. Então, são feitos, né, vários embriões, vamos supor assim, 5. Aí esses 5 embriões, eles são transferidos, né, chamada transferência embrionária, eles são transferidos lá dentro. Isso aqui, o que, que é isso aqui? Isso aqui é o útero da mulher, e esse aqui são os ovários, onde os óvulos são produzidos. Então, os embriões são colocados aqui, por quê? Porque para ele se desenvolver, ele tem que grudar na parede do útero. Então, eles colocam 5 para ver se pelo menos um vinga, se um vai se desenvolver. Por isso que é comum pessoas que fazem esse tratamento ter trigêmeos, que nem eu falei o caso lá das pessoas que eu conheço. Das pessoas que eu conheço, os dois tiveram trigêmeos, porque eles fizeram inseminação artificial, certo? Por quê? Coloca 5, porque se algum não desenvolver, acaba desenvolvendo o outro, pelo menos um, né? Eles colocam 5 assim para ver se um desenvolve, mas às vezes desenvolve mais do que um, como no caso que eu citei dos trigêmeos. Deu para entender todo o processo? Se quiser dar uma pausa aí e olha com calma. Vamos continuar. Aí, terceira questão: quais foram os avanços que ocorreram nessas técnicas de fertilização in vitro desde 78? Mudou muita coisa de lá para cá, né? Então eu peguei lá do texto o que eu achei de mais importante. Então, ó, de 78 até hoje, uma revolução ainda maior ganhou espaço com grandes avanços diários. Estima-se que desde que a menininha inglesa veio ao mundo,
conforme a gente leu no texto, mais de 8 milhões de pessoas tenham nascido por meio da fertilização in vitro, FIV, anunciou esse mês, né, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia. Esse mês não, né, a reportagem de 2018. Então, quer dizer, a gente já está 2 anos atrasado, isso daí já aumentou mais ainda. Hoje, uma mulher que tenta fertilização in vitro, ela faz tudo sem qualquer corte, pelo que se chama ultrassom transvaginal, que não ocorreu com a mãe da inglesinha, que ela teve que fazer corte para tirar o óvulo, né? Então o procedimento hoje é muito mais tranquilo. Então, e como é que vai? Vai desde o acompanhamento da estimulação dos óvulos, como a gente viu lá, até a coleta propriamente dita. A mulher que procurar a técnica em 2018 ou hoje vai encontrar ainda outros procedimentos que já não existiam em 78, como a biópsia embrionária, que diz quais embriões gerarão bebês saudáveis. Dá para detectar através dessa biópsia embrionária se tem algum defeito genético nesse embrião. E também a pessoa pode congelar os óvulos, o que possibilita gestações em idades mais avançadas. Então a mulher vai lá, recolhe os óvulos com 20 anos. E aí, com 35, né, ou mais, ela resolve ter filhos. Ela usa esses óvulos que ela congelou. Agora, a quarta pergunta: por que o sucesso da fertilização in vitro diminui em mulheres mais velhas? Há duas razões para essa diminuição. A primeira é que a chance de produzir óvulos considerados bons para a fertilização cai drasticamente após os 35 anos. E a segunda é que quanto mais velha, mais risco a mulher tem de sofrer complicações obstétricas durante uma gravidez, como pré-eclâmpsia, prematuridade e diabetes gestacional. Ela também tem cada vez mais probabilidade de um aborto espontâneo. A taxa é de apenas 12% para quem tem até 35 anos. Agora, passa de 40 quando se chega aos 45, entendeu? Então, as complicações. Por isso que é interessante a mulher, quando puder, né, porque esses procedimentos não são baratos, né, ela fazer o congelamento dos óvulos, certo? E olha que interessante aqui, eu peguei uma imagem, a gente tinha visto o desenho lá, agora aqui é a imagem. Isso aqui é uma micropipeta imobilizando o espermatozoide. Ela escolheu esse espermatozoide, coleta ele com a pipeta, ele entra, fica aqui dentro. Aqui, ele está aqui dentro, ó, tá? E aí o que acontece? Pega essa micropipeta, isso aqui é uma pipeta maior, está segurando o óvulo, ele espeta, injeta aqui dentro, tá? O espermatozoide. Então esse espermatozoide é injetado aqui dentro, certo? Então, micropipeta com o espermatozoide, injeção do espermatozoide no óvulo. Aí o espermatozoide, então, vai fecundar o óvulo, dar origem ao desenvolvimento de um embrião, porque ocorreu uma fecundação, uma fertilização, certo? Então, essa imagem aqui é o óvulo, esse grandão, e aí a micropipeta entrou aqui e liberou o espermatozoide para fazer a fertilização e a fecundação. Para a partir disso, essa célula começar a se dividir e formar um embrião, e 9 meses depois nasce uma criança. Certo? É isso aí, gente. A primeira atividade é essa. Tá? Então, em breve vocês vão receber as orientações sobre a próxima atividade, e esse vídeo aqui foi feito, então, para ajudar vocês nessa primeira atividade. E para as próximas atividades teremos outras videoaulas, tá? Um abraço do professor Esquilace Ciências. Até!